Antes de nós lermos o texto bíblico e de irmos à exposição da palavra de Deus, no tema que me foi proposto falar hoje, eu quero pedir 3 coisas aos irmãos. A primeira delas é muita atenção, porque eu vou partir de um texto que parece não estar relacionado com o assunto. É João 20:15. Eu vou partir daí. Parece que não há nenhuma relação com o que eu vou dizer, mas tem. Pelo menos teologicamente falando, tem. Então, eu quero que vocês tenham atenção a tudo que eu vou construir com vocês nessa caminhada que nós temos, para que vocês entendam por que eu parti desse texto. A segunda coisa que eu quero pedir para vocês é que todos os textos bíblicos que eu referenciar, que eu pedir para olhar, para abrir, vocês realmente observem. Eu percebi que é projetado aqui, eu não sei se durante a pregação também, mas se for projetado, leia o texto, porque é muito importante a similaridade das palavras que eu vou trazer para vocês aqui. E o terceiro favor, não menos importante, na verdade, o mais importante, é que vocês tenham um coração manso para me ouvir, porque muito possivelmente eu vou falar de coisas que incomodam, porque me incomodaram durante um tempo, incomodam pessoas da minha igreja ainda e possivelmente possa incomodá-los, que é sobre a natalidade, sobre o fato de Deus ter nos feito para ter filhos, e o que eu vou defender aqui hoje é que o controle de natalidade é diabólico e não divino. Divino é a bênção da fecundidade. E eu vou defender isso hoje porque defendo isso como ministério, como vida, na prática. Tenho 4 filhos por enquanto, mas creio que o Senhor me dará muitos outros. Hoje na nossa igreja nós tivemos uma grande alegria. Um presbítero que tem 4 filhos, o mais novo de 6 meses, nos revelou que a esposa está grávida do 5º filho, e você pode imaginar, possivelmente ele seja rico, já tenha realizado todos os sonhos e mora na melhor casa do mundo, e não. Ele é pobre, não realizou a metade dos sonhos que ele tem, e mora em uma casa pequena para a família toda, mas eles estão felizes no Senhor, porque receberam mais uma flecha, mais uma herança, e esse é o meu argumento para vocês. Então, em suma, o que eu vou defender é que nós não devemos controlar a natalidade, porque isso é uma mentira. Deus é quem abre a madre e Deus é quem fecha a madre. E todos os motivos que nós possamos dar para evitar filhos, eles jamais serão bíblicos. Eu até acredito que você tenha muitos motivos para não ter muitos filhos, mas nenhum deles bíblico. E eu quero convidá-los a refletir sobre isso com um coração aberto, com um coração manso, com um coração tranquilo. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, mas eu estou pedindo para você me ouvir, para você ponderar sobre o que eu vou dizer a partir da Escritura, entendendo que é o próprio Deus quem está dizendo, e que você me entenda como um pastor que ama o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou o pastor da igreja local de vocês, mas eu sou um pastor do Senhor Jesus Cristo. Ele é meu bispo, assim como é bispo do pastor de vocês. Então eu amo a vocês como eu amo todo o rebanho de Deus espalhado sobre a face da terra, até mesmo o rebanho que eu não conheço. Até mesmo gente que eu nunca vi, mas se serve ao Senhor Jesus Cristo, se ama ao Senhor Jesus Cristo, eu amo com um coração pastoral. Então eu quero que vocês recebam a minha palavra como uma palavra de um pastor que ama a igreja e que está tentando fazer o melhor para a igreja do Senhor, tá bom? Vamos ler João 20:15. Jesus perguntou a Maria: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos entendimento da Tua Palavra, abre o nosso coração, faz com que o Espírito do Senhor ministre sobre a nossa vida, e que haja eficácia da Tua pregação em tudo aquilo que a Sua Palavra tenha a nos ensinar. Que nós tenhamos um tempo de enlevo espiritual para a glória e louvor do nome do Senhor, para a pureza da igreja e para o bem de cada um de nós que somos os seus filhos, servos, amigos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nada na Bíblia é por acaso, absolutamente nada. Todo registro bíblico tem um motivo, e esse motivo é teológico. Uma coisa é o evento bíblico,
outra coisa é o registro do evento. E o registro do evento nos importa muito mais do que o evento, porque o registro é o que nós temos. E nós temos o registro como ele é, porque quem quis registrar entendeu que seria relevante colocar o aspecto colocado dentro do registro. Então, um exemplo. Quando o Senhor Jesus Cristo multiplica pães e peixes, o registro nos diz que ele deu graças antes de fazer isso. O evento é muito maior do que o registro. O registro não descreve quais palavras Jesus usou, por quanto tempo ele deu graças, quais eram as posições das suas mãos, se ele estava com os olhos abertos ou fechados. Então essas coisas aconteceram, nós não sabemos como, mas o que importa ficou registrado, e ficou registrado como está registrado, porque foi intenção do autor, que é o Espírito Santo, e do escritor, que é quem é instrumentalizado pelo Espírito Santo para registrar o texto. Então não é à toa que João registra no capítulo 20, no versículo 15 do seu evangelho, que Jesus foi confundido com um jardineiro. Existe uma teologia que aponta para o fato de que essa confusão de Jesus com um jardineiro, e narrada, escrita aqui, é uma alusão ao próprio Éden. Então o tema da minha pregação é de volta ao Éden. Eu quero conduzi-los ao Éden para que vocês pensem a partir da perspectiva de quando tudo era muito bom. E eu vou mostrar para vocês que as bênçãos divinas, elas permanecem apesar da queda, mas também o sorrateirismo do inimigo das nossas almas, que é o diabo, permanece no decurso da história. A história, ela não muda, ela sofre repaginações. E esse ponto de partida é importante para nós entendermos isso, porque ao ser confundido com o jardineiro, ele está sendo confundido teologicamente com Adão, mas não é uma confusão qualquer, é uma confusão assertiva. Embora ele não fosse necessariamente o jardineiro do jardim onde estava o sepulcro, ele é o novo jardineiro. Ele é o segundo e último Adão. Ele faz um contraste com o primeiro. Logo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e nesse registro, nós temos aquilo que nós podemos chamar, dentro da teologia, de nova criação. A primeira criação foi entregue nas mãos do primeiro Adão. A segunda criação, que é a criação redimida, foi entregue nas mãos do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém ousaria contestar que é por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nós mudamos o dia de adoração do 7º dia da semana para o 1º dia da semana. Há profecias a respeito disso e há um cumprimento muito claro a respeito disso na ressurreição de Jesus, onde ele é adorado pela manhã e pela tarde. Depois nós temos registros bíblicos, tanto em Atos quanto em Coríntios, de que o povo de Deus se reunia no 1º dia da semana para partir o pão, para celebrar a ceia, para cultuar a Deus. E os registros de história da igreja, dos pais da igreja, dos pais apostólicos, dos historiadores do primeiro século, também apontam para esse fato, de que o dia foi mudado por causa da ressurreição. Isso significa que a ressurreição, ela traz um impacto tão grande para o cosmos, para a criação, para tudo o que Deus estabeleceu, que até mesmo o dia de descanso é mudado. Porque agora nós não sofremos mais a pena dos pecados dos nossos primeiros pais, mas nós recebemos os benefícios da ressurreição do nosso irmão mais velho, o novo Adão, este jardineiro que está sendo apresentado aqui, que é Jesus Cristo. Logo, portanto, o Senhor Jesus Cristo nos redime para que nós nos tornemos novamente ao padrão criacional, mas perfeito, não muito bom. Deus criou todas as coisas muito boas, e aquilo que era muito bom por causa do pecado tornou-se muito ruim. Mas Cristo, ele redime as coisas de tal maneira que nos conduz ao jardim novamente, como nós ainda vamos ver hoje em uma grande cidade, para algo que é perfeito, porque o pecado não poderá novamente nos assolar, e muito menos o tentador. Então, Jesus é um Adão superior ao primeiro. Por isso o dia é mudado, e mais do que isso, o padrão do que foi dado antes da queda é também elevado. Embora tudo tenha sido preservado depois da queda, com cardos e abrolhos, agora em Cristo, além da preservação, há uma elevação. Cristo nos coloca em um status maior do que o status que o primeiro Adão tinha,
inclusive antes da queda. Então eu quero voltar com vocês para o jardim, para vocês entenderem o que eu quero fazer no decurso da pregação, para trazer clareza a vocês sobre o tema. Filhos como sendo uma nova geração para continuar transformando, redimindo todas as coisas no poder de Cristo a partir do Evangelho. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. A minha versão é distinta da de vocês, mas só um pouco. Eu uso a Nova Almeida atualizada. Vocês usam a Almeida Revista e atualizada. Mas não vai dar muita diferença. Em Gênesis 1, nós lemos nos versículos 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é de que Gênesis 1 tem uma descrição narrativa corrida dos fatos e Gênesis 2 é uma ampliação dos fatos narrados em Gênesis 1, 26, 27 e 28, que é a formação do homem e da mulher. Em Gênesis 1 é narrado que eles foram criados, em Gênesis 2 como eles foram criados. Então não são dois relatos. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui nós vemos a bênção da fecundidade. A fecundidade é uma bênção. Mas nós vemos aqui essa bênção sendo impertada num modo imperativo. O modo imperativo é um modo de ordem. Imperativo pode indicar três coisas: ordem, súplica ou pedido. Pedido é sempre de nós para Deus. Súplica, sempre de nós para Deus. Ao contrário do que muitos têm ensinado hoje, principalmente no meio neopentecostal, nós não determinamos nada para Deus, nós não decretamos nada para Deus, nós não exigimos nada de Deus. Nós pedimos e suplicamos. Pedidos e súplicas podem ou não ser atendidas. Agora, Deus nunca pede e nunca suplica. Ele sempre ordena, e ordens devem ser sempre obedecidas. Teologia da vovó, teologia da mamãe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o que nós temos aqui em Gênesis é a bênção normativa da fecundidade. Deus não está pedindo para o homem e a mulher terem filhos, Ele não está suplicando para o homem e a mulher terem filhos, Ele está ordenando que homem e mulher tenham filhos, porque eles foram abençoados para isso. Então Deus dá a forma como fazer, como bênção, e dá a ordem para que essa bênção seja usufruída. Esse é o padrão criacional, que depois permanece. No entanto, a mentalidade do ser humano sofre com os efeitos do pecado de tal maneira que agora desafiam a Deus na obediência e passam a ser desobedientes. Deus mantém a bênção e Deus mantém a ordem, mas os seres humanos passam agora a desafiar as ordens de Deus. Eles não têm mais juízo, eles perderam o juízo. Nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado. Noéticos vem da palavra noia, da mente. Efeitos que o pecado traz à mente do ser humano. Ele começa a querer desobedecer a Deus e ele passa a desobedecer a Deus. E no caso daqueles que conhecem a Deus e passaram a servi-lo, quando resolvem desobedecê-lo, passam a criar na sua mente subterfúgios, mentiras, ilusões, para que dentro dessas ilusões, desses subterfúgios, dessas mentiras, eles justifiquem a desobediência. Mas a Bíblia chama isso de pecado, porque é passar ou tentar passar a sabedoria humana acima da sabedoria divina. Então veja, existe aqui uma bênção, existe uma ordem, e eu vou mostrar para vocês que essa bênção e essa ordem, ela continuou apesar da queda. O que significa que o propósito divino para homem e mulher não mudou. É casamento e filhos. Porque filhos são uma bênção que Deus deu. Agora eu vou fazer um parêntese aqui, só para vocês entenderem a gravidade de onde nós estamos andando hoje.
onde os crentes têm evitado filhos, por motivos às vezes muito espúrios. Viagens que querem fazer, o trabalho que o filho dá de madrugada quando acorda ou quando fica doente, questões financeiras que na verdade nem sempre estão atingindo a beira da miséria, mas tirando do conforto, e tantas outras coisas que eu poderia fazer uma lista imensa aqui. E meu objetivo não é listar, o meu objetivo é mostrar para vocês como a bênção continua e aquele que abençoa dá os meios necessários para que a ordem seja obedecida. Então, um parêntese que eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. A bênção que nós lemos aqui em Gênesis 1, 28, não é a primeira bênção que Deus dá. Se você voltar um pouquinho em Gênesis 1, você vai ver que Deus já deu essa bênção. Volte um pouquinho para Gênesis 1. E veja comigo a partir do versículo 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então Deus dá ao ser humano uma bênção igual a que Ele deu aos animais. O que isso tem a ver com o fato de natalidade? O que isso tem a ver com o fato de se evitar filhos? Reflita sobre uma coisa. Os animais que receberam essa bênção e esta ordem a partir da bênção são irracionais, não são criados à imagem e semelhança de Deus, e ainda assim usufruem da bênção e obedecem. E os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus e são racionais, ousam desobedecer ao Senhor. Sabe como Jesus ensinou a respeito disso em um contraste? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que você vai aprender. Mateus 6, a partir do versículo 25. Antes de ler, só reflita. Quais têm sido os maiores motivos para as pessoas dizerem: não quero filhos, ou já chega de filhos? Se não, preocupações. Se não, a tendência de confiar em Deus, mas não tanto assim. Veja o que Jesus diz, contrastando homens e animais. Digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Veja, Jesus não está ensinando que você deve ser um desleixado. Jesus não está ensinando que você não deva trabalhar. Jesus não está ensinando que você não deva ter um planejamento financeiro. Jesus não está ensinando que você deve viver deitado numa rede com um copo de limonada do lado, esperando tudo cair do céu. Porque se Jesus estivesse ensinando isso, ele estaria ensinando algo que é contrário a toda a Escritura. E Jesus não faz isso, ele é Deus. Ele é quem revelou tudo que está escrito. Mas o que Jesus vai estabelecer aqui é que, mais do que você, quem sabe das suas necessidades, é o Pai. E Ele supre as suas necessidades mediante a sua obediência. Então olha só, versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Em outras palavras, os animais que ouviram a bênção e a ordem da multiplicação têm confiado mais na providência de Deus do que os homens e do que os crentes. Têm confiado mais na provisão do Criador do que aqueles que têm uma consciência plena e absoluta do Criador.
Olha como se segue. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, será que você pode mudar a realidade dos fatos? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A referência a Salomão aqui, ela é muito importante. Marque o seu dedinho aqui em Mateus 6 e vá comigo nos Salmos 127 e 128. Você vai entender por que Salomão está sendo citado aqui. Salomão diz no Salmo 127. Nós estamos falando do rei mais rico, mais sábio e mais poderoso que já esteve no trono de Israel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Em outras palavras, é necessário trabalhar pela edificação da casa. Mas se Deus não estiver no processo, o processo é vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É necessário guardar a cidade com a sentinela. Mas se o Senhor não estiver envolvido no processo de segurança da cidade, em vão é o processo todo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aqui precisa haver uma correção, talvez o pastor Hermes já tenha ensinado isso para vocês, mas aos seus amados ele o dá enquanto dormem, não é a tradução correta. No texto hebraico nós temos aqui o singular. Ao seu amado ele dá enquanto dorme. Isso muda muito a realidade do fato dentro do Salmo. Porque o amado referido aqui é o próprio Gedidias. Gedidias é o nome que Deus deu a Salomão. Então Salomão, ele não está escrevendo sobre algo que possivelmente alguém possa viver. Ele está descrevendo no Salmo uma experiência que ele tem com Deus. Enquanto eu durmo, o Senhor me dá. Em outras palavras, se o Senhor cuida da vida do indivíduo, o indivíduo está verdadeiramente cuidado. Porque o Senhor pode fazer por ele muito mais do que ele mesmo pode fazer por si. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aqui mais uma vez, traduziram para o singular, mas na verdade é plural. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Quem não serão envergonhados? Os filhos. Em outras palavras, os irmãos se protegerão na ausência dos pais. Então Salomão está descrevendo isso aqui. Veja como segue o Salmo 128, também atribuído a ele. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é a bem-aventurança daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Em outras palavras, que o obedece. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com ele. A sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Veja as gerações. Esse cântico que vocês estão observando aqui é de peregrinação. O povo cantava quando ia para Israel, quando ia para Jerusalém adorar no templo. Ele tem um impacto muito profundo no que diz respeito a filhos, a família. Porque era um cântico que era cantado enquanto o povo estava indo. Todas as famílias que moravam fora de Israel se encontravam pelos caminhos e começavam a entoar cânticos de peregrinação, e esse era um deles. E a grande ideia disso aqui é que um menino pequeno, recém-nascido, ia no colo da sua mãe ouvindo o cântico desse salmo na sua primeira peregrinação. 5 anos depois, ele ia também, já cantando esse salmo com as palavrinhas meio trôpegas. 10 anos depois, ia um adolescente que estava se preparando para se casar, para viver a sua vida longe dos pais, cantando este salmo.
5 anos depois, esse homem ia com a sua esposa pela primeira vez, cantando este salmo. Mas 5 anos depois, ele iria com o seu bebezinho de colo, como ele era. Uma geração se passou, e essa geração estava entoando o mesmo cântico, indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Só que agora pense, antes de o pai dele o levar como um bebezinho, ele também foi pela primeira vez com a sua esposa sem um bebê, ele também foi adolescente, ele também foi um menino de 5 anos, ele também foi um bebezinho. Em outras palavras, os filhos dos filhos foram vendo as bênçãos do Senhor pela multiplicação dos filhos de Israel. E eles cantavam isso. O vovô, o mais velho da família, beirando os seus 85, 90 anos, se dirigia a Jerusalém cantando o Salmo 128, se lembrando de quando ele era um pequeno menino, e agora vendo até mesmo os seus bisnetos entoando o cântico do Senhor e indo para o templo adorar o Deus que ele sempre adorou a vida inteira, o Deus dos seus pais. Então é isso que significa. Volte para Mateus capítulo 6 para você entender. Então essa é a importância de Jesus citar Salomão aqui. Veja, Salomão, um homem mais sábio, um homem mais rico, um homem mais poderoso, um rei, reconhecia que toda a providência de tudo que ele tinha era dada pelo Senhor, especialmente no que diz respeito à família, aos filhos, à posteridade. Ele continua dizendo, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não têm Deus, é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam. Busquem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Comida, bebida e vestes. Há uma promessa para aqueles que obedecem ao Senhor, buscando o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é condicionado aos filhos dele, e dos filhos, dos filhos, e dos filhos, dos filhos. Então, fechando o parêntese, não tenha medo, o Senhor é providente. Não permita que animais deem um exemplo de fé sem tê-la, maior do que a fé que você pode ter. Você tem consciência de quem Deus é. Você sabe quem é o Criador, sustentador e providenciador de todas as coisas. Não tenha medo. Volte lá para Gênesis capítulo 1. Essa bênção, como eu disse, se repete várias vezes. E daqui a pouquinho nós vamos aprender que ela está completamente relacionada com o Evangelho em si. E especialmente com o anúncio dele. Deus anuncia o Evangelho dessa forma. A partir do versículo 1 do capítulo 3, nós temos um novo personagem sendo apresentado na Bíblia. Não é a imagem e semelhança de Deus, e também não é um animal, embora seja apresentado aqui como uma serpente. Obviamente, havia o animal serpente e ele foi instrumentalizado por esse personagem, mas quem está por detrás é o inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. Olha que coisa interessante. A serpente, marque bem isso, mais astuta, algumas versões, provavelmente a de vocês, coloque sagaz, de todos os animais selvagens que o nosso Senhor Deus tinha feito, fez com que a mulher e o homem entrassem em um conflito com Deus. E a partir daquele momento, as bênçãos e as ordens dadas para eles, bem como todo o benefício do jardim, começassem a ser perdidas. Então perceba que a primeira artimanha do diabo, narrada, registrada, sendo colocada em prática, é atingir a família. Ele atinge os nossos primeiros pais, os colocando em conflito com Deus. Já pararam para pensar nisso? O primeiro alvo do diabo, o primeiro alvo do inimigo de Deus e das nossas almas,
é uma família, é uma estrutura familiar, que é a primeira instituição divina. E mais do que isso, após a queda, após o pecado entrar no mundo, há a primeira proclamação do Evangelho. Isso é algo muito importante que nós vamos voltar os nossos olhos para o texto, porque esse versículo, Gênesis 3,15, é o versículo mais importante da Bíblia. É o único versículo com nome, proto-evangelho, primeiro anúncio do Evangelho. E eu quero destacar 3 coisas aqui em Gênesis 3,15 para você. Primeira coisa, o primeiro apregoador do Evangelho se chama Deus. A primeira mensagem de boas novas para a salvação de todo aquele que crê foi o próprio Deus. Porque Ele diz à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência e o descendente dela. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção, é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de inimizade entre Deus e os servos de Deus, e o diabo e os seus servos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de inimizade. Mas a terceira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a mensagem do Evangelho, ela é completamente familiar. Colocarei inimizade entre você e a mulher, mas não só entre vocês duas, mas entre as descendências de vocês. Os filhos de vocês, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos estarão em guerra. Há uma guerra espiritual estabelecida que não acaba aqui. Ela perdura, ela continua entre os filhos, entre as descendências, até que viesse o descendente e esmagasse a cabeça da serpente. O descendente, a quem o texto se refere, por óbvio, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, que faz isso quando rompe a sepultura e anuncia que agora há uma nova criação redimida, não mais sofrendo as influências da serpente, mas agora sofrendo as influências da sua graça e do seu Evangelho. O primeiro Adão tem toda a sua posteridade condenada com a primeira mulher, mas o segundo Adão, por meio da sua esposa, da sua noiva, que é a igreja, passam a redimir toda a criação na graça da pregação do Evangelho. Os filhos dos filhos dos filhos agora recebem bênçãos espirituais para lutar contra os filhos do diabo. Tudo isso condicionado, obviamente, a Cristo. Por isso eu parti do texto de João 20:15 com vocês. Mas mais do que isso, abra sua Bíblia em Gênesis 9. Encerra-se Gênesis 3, a inimizade é estabelecida. Em Gênesis 4, a mulher experimenta essa inimizade na prática, porque um irmão que veio dela, um filho, mata o outro irmão, que também veio dela, um filho. Aquele que ela achava que seria já a semente santa, na verdade era a semente da serpente, mata aquele que é uma semente santa, o sangue dele passou a clamar da terra. O autor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus clama mais alto do que o sangue de Abel. Então veja que o drama familiar ele não acaba. O primeiro pecado foi concebido dentro de uma família, a primeira família foi redimida com a mensagem do Evangelho, a primeira consequência do pecado é no seio familiar, e as famílias da terra passam a se multiplicar. A partir de Gênesis 5, nós vemos a genealogia de Adão. E aqui eu quero fazer um parêntese muito rápido antes de nós olharmos para Gênesis 9. E eu vou fazer esse parêntese depois, de uma maneira mais intensa, em Gênesis 9. Mas percebam que depois de todo o ocorrido entre Gênesis 1, 2 e 3, Adão e Eva tinham todos os motivos, olhando sob a nossa perspectiva, com os efeitos noéticos da queda em mente, para dizer assim: o mundo está muito difícil para ter filho. Antes nós tínhamos o jardim, nós erguíamos as mãos e apanhávamos os frutos. Agora a terra produz cardos, abrolhos, os animais são selváticos. Não é um bom tempo para termos filhos.
E eu consigo imaginar um possível conflito de Eva dizendo isso, e Adão a confortando, dizendo, mas precisamos ser obedientes a Deus. Se não tivermos filhos, a semente santa não virá. A inimizade não vai acabar. E aí vem o primeiro filho, e ela, grata a Deus por tudo o que passou, disse, com auxílio do Senhor eu dei à luz um varão. E esse varão, quando cresce, mata o outro filho a quem ela deu à luz. Eles teriam, de fato, todos os motivos do mundo, a partir da nossa perspectiva, em dizer, está vendo? É melhor controlarmos a natalidade. É melhor evitarmos os filhos. Além de o mundo estar difícil, nós presenciamos um fratricídio. É melhor deixarmos para lá. Mas Gênesis 5 mostra para nós que não foi isso que aconteceu. Adão teve um outro filho, à sua imagem e semelhança, Sete. Desse veio Enos, daí se passou a invocar o nome do Senhor. E as coisas foram caminhando. As sementes estavam estabelecidas no mundo, porque nós vemos em Gênesis 6 que havia uma semente santa, mínima, mas havia uma semente corrupta, máxima, e Deus decide, então, exterminar tudo e acabar com a terra. Ele mesmo percebeu como as coisas estavam difíceis. Mas Deus não faz isso sem preservar uma família. Homem, mulher, sua prole e as suas noras. Então vem o dilúvio, 8 pessoas são salvas por meio da água, pela arca, e então em Gênesis 9, Deus estabelece uma aliança com Noé, que é também uma espécie, um tipo de Adão e do próprio Cristo. Uma espécie de novo Adão, mas não Adão como o verdadeiro Filho de Deus. Também jardineiro, porque plantou uma vinha para si. Mas olha o que Deus diz para Noé depois da queda. Depois do dilúvio. Depois de ter destruído tudo. Versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Essas palavras soam conhecidas aos ouvidos de vocês? São as mesmas palavras de Gênesis 1, 26 e 27. Deus não mudou de ideia. Ah, pastor, ser fecundo e se multiplicar e encher a terra é coisa antes do pecado. Não. Com a terra toda destruída, elamaçada. Não tinha uma casa, não tinha uma estrada, não tinha nada. Deus diz assim, você está recebendo bênção e ordem para se multiplicar e encher a terra. E dentro do parêntese que eu ainda estou, Noé com a sua esposa, seus filhos com as suas esposas, teriam todos os motivos para dizer, a vida está difícil demais para ter filhos. Nós não temos casa, nós não temos estradas, nós não temos comida, nós não temos lavoura, nós não temos nada. Como colocar crianças em um mundo tão terrível, em um mundo tão duro? Se Adão e Eva, se Noé, se o seu pai e a sua mãe pensassem assim, vocês não estariam aqui. Nem eu, nenhum de nós. O mundo cresceu, o mundo evoluiu, justamente porque servos de Deus foram obedientes a Ele e se apossaram da bênção da fecundidade, apesar dos pesares, independentemente do que tenha acontecido. Vocês conseguem entender o quanto é supérfluo o pensamento contemporâneo de não vou ter filhos por enquanto porque quero ir para a Disney primeiro, porque eu quero fazer a sonhada viagem a Israel e os países da Reforma, porque primeiro preciso comprar um apartamento, um carro, fazer aquele cruzeiro. Mulheres, algumas dizem, não quero ter filhos porque olha o meu corpo como é hoje, como pode ficar depois. Dá trabalho. A criança chora, pastor. Graças a Deus, se latisse que você tinha que ficar preocupado. Inclusive,